A proprietária de um terreno quadrangular deseja construir um galinheiro em sua propriedade. Ao analisar as possibilidades para a parte do terreno que seria destinada a essa área, ela ficou em dúvida entre as duas opções. Então observe que a primeira coisa é com relação ao terreno. Nosso terreno ele é quadrangular. Isso significa que os lados acabam sendo lados congruentes. E nós temos que na opção 1, o lado DC, ele representa 2 vezes o lado ED. Então, se você olhar o lado ED como sendo um valor X, o nosso lado DC, que representa o mesmo BC, vai ser 2 vezes, ou seja, 2x. E isso também representa 4 vezes o lado DG. Então, nosso lado DG, eu posso representar como sendo um valor A, e esse valor 2x, ele representa 4 vezes esse A. Então, nós temos 2 maneiras de representar. Eu posso usar o valor de x ou usar o valor de A. Nesse caso, fica mais fácil se trabalharmos com A. Então, nós temos que aqui, o valor que você tem como sendo 2x igual a 4A, o meu x representa 2A. Então, você já sabe que o x representa 2A. E o nosso lado vai ser 2 vezes o x. Ou seja, 2 vezes o x, nós teremos 4A. Aí eu evito dessa forma as frações. Já na opção 2, o raio do setor vai ser o valor de DC sobre 2. Isso significa que se o nosso raio vale R, o quadradinho, nós ficamos com 2R como lado. Ela gastará na opção 1 uma quantidade linear de cerca, EF mais FG. Então, já na opção 2, ela gastará o comprimento dessa curva PQ. Segundo o nosso texto, o que ela gastará vai ser a soma desses dois lados, e na segunda situação, ela gastará o comprimento do arco. A razão entre a quantidade linear de cerca gasta nas duas opções é, então vamos calcular. Na primeira opção, nós temos que o valor do comprimento na primeira opção será dado por esse A mais o pedaço 2A, ou seja, o meu A mais o 2A, nós chegamos em 3A. Agora, o comprimento na segunda situação, ele depende do raio, mas o quadrado é o mesmo e o lado do nosso quadrado é 4A. Ou seja, a medida do nosso raio vai ser o valor 2A. Nós podemos, então, calcular o comprimento desse arco 2. O comprimento do arco depende da medida do ângulo central. Como nós temos um ângulo central de 90 graus, podemos afirmar que o comprimento 2 vai ser 1/4, porque 90 graus representa 1/4 da volta 360, em relação ao comprimento, que é 2π vezes a medida do raio. Ou seja, o comprimento 2 vai ser 1/4 vezes o valor 2π vezes o valor 2A. Simplificando o valor 4, nós chegamos que o comprimento 2 vai ser o π vezes A. Ele pede a razão entre o comprimento da primeira e o comprimento da segunda, considerando o valor de π sendo 3. Comprimento 2 vai dar o 3A. Calculando o valor da razão, nós chegamos que a nossa razão será o 3A dividido pelo valor que nós temos como 3A, ou seja, 1. Alternativa C.